O Supremo Tribunal Federal é considerado uma das cortes mais acessíveis do mundo, não apenas porque possibilita o trabalho de jornalistas que acompanham julgamentos e têm acesso direto aos juízes, mas também porque transmite as sessões em tempo real e divulga as decisões tomadas pela corte. E essa relação entre imprensa e judiciário é abordada em debates sobre o exercício do jornalismo, considerado parte essencial da democracia à luz da nossa legislação. Em maio, o papel da imprensa no governo democrático foi amplamente debatido durante o Fórum Internacional Liberdade de Imprensa e Poder Judiciário. Senhoras e senhores, o seminário que se abre neste momento tem uma agenda de trabalho ambiciosa. Os painéis tratarão de temas complexos, como democracia, lei de imprensa, direito de resposta. Se tivesse que resumi-los em uma única palavra, a escolha não poderia ser outra: liberdade. Como disse certa vez o poeta Paul Valéry, liberdade é uma dessas terríveis palavras que tem mais valor do que sentido. Esse seminário pode ser descrito como uma celebração desse valor. Editores, jornalistas, executivos, políticos, advogados e estudantes brasileiros e de outros países juntos num amplo debate. Em pauta, a liberdade de imprensa e a forma como ela é tratada pelo Poder Judiciário. Organizado pelo Supremo Tribunal Federal, a Associação Nacional de Jornais e Sociedade Interamericana de Imprensa, o Fórum Internacional Liberdade de Imprensa e Poder Judiciário ocorreu em maio deste ano, na sede do STF em Brasília. Guardião da Constituição, da democracia e das liberdades, o STF é um lugar perfeito para fazermos essa reflexão sobre o exercício do jornalismo, à luz das normas legais do país e da visão que o Poder Judiciário tem da nossa atividade. E isso tudo levando em conta as experiências de outros países. Porque o Supremo Tribunal Federal, ele talvez seja a corte, a Suprema Corte no mundo, que é mais aberta à imprensa. Trabalhando aqui, cobrindo o Supremo, nós temos a oportunidade de ter contato direto com os ministros, algo que na maioria dos países não é possível. Aqui nós temos à nossa disposição uma sala, o Supremo tem um site de notícias, ele transmite as suas sessões, os seus julgamentos pela televisão. Nós temos acesso até às reuniões administrativas dos ministros, que é algo bastante importante, ou seja, nós temos uma abertura total pela qual nós podemos acompanhar a Corte. Na abertura do fórum, a Associação Nacional de Jornais entregou o prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa. Criado em 2008, é uma homenagem a jornalistas, veículos e instituições que se destacaram na defesa da livre atuação da imprensa. Neste ano, o argentino Clarín recebeu a premiação. Este dia especial, em qual reconhecemos o prêmio da Associação Nacional de Diários do Brasil, é, como eu dije, honor significativo e entrañável. Seria impossível subestimar o papel da imprensa, da liberdade de imprensa na consolidação da democracia no Brasil. A prática democrática exige cidadãos bem informados. É preciso entender antes de analisar e analisar antes de apoiar ou criticar determinada proposta submetida ao debate público. Jornalistas, com o seu incansável apego ao relato dos fatos, oferecem à sociedade um bem público essencial para o pleno funcionamento da democracia. Como afirmou James Madison, a difusão da informação é o verdadeiro guardião da liberdade. Ao lado de outros institutos, como eleições livres, independência do judiciário, o império da lei e a separação dos poderes, a imprensa é um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Grande parte do debate ficou concentrado na legislação que especifica a atuação da imprensa, regulamentações que vêm desde o Brasil colônia. Na época, uma lei editada em Portugal julgava, através de um conselho denominado Juízo dos Jurados, os supostos manifestação do pensamento pela imprensa. Já no Império, a legislação para a imprensa previa desde penas corporais a penas pecuniárias para os crimes. A República, em sua primeira Constituição, estabeleceu o princípio da liberdade de imprensa que, ao sabor dos sucessivos governos, foi sendo modificado. Às vezes para melhor e outras para pior, até a outorga da Lei 5.250, elaborada pelo regime ditatorial, instalado em 1964, e que a atividade jornalística.
Essa lei foi revogada em abril de 2009 pelo plenário do STF, que a julgou incompatível com o Estado Democrático de Direito. O Supremo Tribunal Federal também tem sido incansável defensor dos valores democráticos e, por consequência, da liberdade de imprensa. A título de exemplo, recordo a revogação em 2009 da chamada Lei de Imprensa, outorgada durante a ditadura e considerada incompatível com os preceitos da Constituição de 1988. Nós estamos passando, em matéria de imprensa no Brasil, um período de transição. É esse período que sobrevém à decisão do Supremo, uma decisão que deu pelo completo afastamento, pela não recepção da lei de imprensa então vigente, que era uma lei autoritária e era uma lei orgânica, apanhava a imprensa por todos os ângulos. Estamos administrando bem, eu acho, esse período transicional. E o tempo só contribui para aperfeiçoar as instituições que gravitam em torno dessa liberdade de imprensa. Estamos amadurecendo no processo. Durante o painel O Brasil sem Lei de Imprensa, a constatação de que um longo caminho ainda precisa ser percorrido para que o tratamento dado à informação seja parte da construção e manutenção da democracia com transparência. A Constituição de 1988 reflete essa evolução. Consagrou a liberdade de manifestação do pensamento como um dos direitos fundamentais do indivíduo, inciso 4º do artigo 5º, mas contemplou também o direito coletivo à informação, incisos 14 e 23 do mesmo artigo, além de dedicar um capítulo específico à comunicação social no artigo 220. O ministro Aires Brito defendeu a atuação da imprensa, levando-se em consideração que ela é formadora da opinião pública e, por meio dela, a população tem acesso a fatos e acontecimentos do país. Afirmou ainda que a liberdade de imprensa reflete a prática da Constituição Federal. A liberdade de imprensa ou é completa, ou é total, ou é um arremedo de liberdade. Não é liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa não comporta o mais ou menos. Ou é completa, como diz a nossa Constituição no artigo 220, parágrafo 1º, ou não existe liberdade. O meio termo, a contemporização, não pode existir em matéria de liberdade de imprensa. A plenitude é a regra. Imprensa sem censura prévia, imprensa como bem de personalidade, imprensa como emanação direta do princípio da dignidade da pessoa humana e imprensa como condição de exercício crítico, livre, consciente, tanto da cidadania quanto da soberania popular. O deputado Mírio Teixeira defendeu a criação de uma nova lei que garanta acesso irrestrito à informação. Na avaliação dele, ainda há muitas barreiras que dificultam o acesso a documentos e relatórios elaborados pelos governos em todos os níveis, federal, estaduais e municipais. Eu não trataria como uma lei de imprensa, trataria como uma lei de acesso. Nós precisamos de uma lei de acesso porque os documentos são públicos e as autoridades muitas vezes se recusam a entregar ao jornalista o documento solicitado sobre um fato atual, que o povo é que tem que ser informado. Esse direito à informação é um direito do povo. O jornalista não está ali passando férias, não. Ele está ali trabalhando, para buscar a informação. É um direito no exercício da atividade, agora, acima de tudo, é um dever. Porque o direito da informação pertence ao povo. Então é preciso que essas relações com o poder sejam trazidas para o tempo atual, o tempo moderno. Uma nova lei de imprensa é impraticável, é inconstitucional, é indesejável. Qualquer coisa que venha a tentar controlar conteúdo é absolutamente inconstitucional. Uma conclusão comum: a liberdade de imprensa é um processo histórico dentro de um país democrático e engloba também a ampliação do acesso à informação pública de interesse da população. Houve avanços significativos, mas medidas pontuais ainda são necessárias. O que eu acho é que nós não podemos viver apenas, como defende o meu ilustre e querido deputado Mírio Teixeira, na regra da Constituição, nas culminâncias, na estratosfera da Constituição. Eu volto a insistir, o juiz de Muzambinho não vai tomar a Constituição para decidir, o juiz da minha pequena comarca em São Paulo não vai fazer isso. Ele precisa de uma lei, ele precisa de uma regra clara, de alguma coisa que traga normas explícitas. E não nós ficarmos nesse mundo maravilhoso da Constituição. Nós precisamos de coisas mais concretas.
No próximo bloco a gente fala sobre o direito de resposta, como e quando ele deve ser usado e quais alternativas para evitar que esses pedidos cheguem ao judiciário. A gente volta em instantes. A definição é simples. Direito de resposta é o direito de uma pessoa de se defender de críticas que tenham sido publicadas em algum órgão de comunicação social. É também o esclarecimento sobre um conteúdo ou assunto que gerou dúvida ou interpretações equivocadas. Aqui no Brasil, as discussões de como e quando ele deve ser aplicado são amplas. Durante o Fórum Internacional Liberdade de Imprensa e Poder Judiciário, profissionais da área defenderam a autorregulação do assunto e a busca de alternativas para evitar que esses pedidos cheguem ao judiciário. Direito de resposta, práticas nas democracias. O tema foi amplamente discutido durante o Fórum Internacional Liberdade de Imprensa e Poder Judiciário. Presidido pela ministra Ellen Grace, o debate contou com especialistas no assunto. Advogado, doutor em Direito pela Pontifícia Católica do Peru, Jorge Santisteban foi o primeiro defensor do povo naquele país, uma espécie de representante da população em questões com o Estado. Ele ressaltou que o direito de resposta deve ser concedido apenas para corrigir informações, não para mudar opiniões, e deu como exemplo o país dele. Por ejemplo, en el caso de mi país, se ha determinado que es la vía del recurso de amparo, es decir, el proceso constitucional de tutela especial y urgente, específicamente la que se utiliza para que sea el juez el que imponga la rectificación si es que el medio se ha negado a esta rectificación. Les vuelvo a repetir, en el caso del Perú no hay la menor duda, porque la propia Constitución habla del derecho de rectificación de afirmaciones que sean inexactas o que sean agraviantes. Y cuando el Código precisa y puntualmente, bueno, dice informaciones inexactas y agraviantes, pero lo único rectificable es eso y no así las opiniões. Jorge Santisteban aproveitou para defender a adoção de meios alternativos de forma a evitar que os pedidos de direito de resposta cheguem ao judiciário. Um deles seria a autorregulamentação da imprensa. También en el constitucionalismo latinoamericano y también en la práctica de los medios de comunicación se han buscado ciertas alternativas para que el derecho de rectificación sea perfectamente ejecutable sin necesidad de recurrir a los tribunales de justicia. Yo soy un abogado ya con muchos años de ejercicio, he sido efectivamente defensor del pueblo, me dedico en muchos aspectos al arbitraje y a los medios alternativos de resolución de conflictos y soy partidario de mecanismos que existan previa a la realización de las cosas. Entonces yo no creo que sea conveniente que todo vaya a los tribunales. Por eso los medios de comunicación establecen dos mecanismos de autorregulación que son muy importantes y que expresan la forma con la que toman con toda seriedad este derecho de rectificación o respuesta. De una parte, a nivel gremial, se han creado en América Latina los consejos de prensa, las asociaciones de radio y televisión, que tienen a través del cual los destinatarios de la información, que se llaman los radioescuchas, los televidentes, etcétera, pueden recurrir a estos mecanismos para advertir que ha habido una información inexacta, agraviante, y a través de estos mecanismos, sin llegar al juez, sin ir al proceso constitucional, se rectifican las informaciones y se restablece este derecho que puede haber sido conculcado con respecto a un oyente o a un particular. El otro mecanismo que existe es el de los ombudsman de los medios de comunicação. Paulo Sotero, após décadas de trabalho na imprensa brasileira, está fora do Brasil. Ele lembrou um caso nos Estados Unidos em que o New York Times foi processado. Nos Estados Unidos há uma decisão, uma jurisprudência, uma decisão da Corte Suprema Americana de 1964, que é o New York Times versus Sullivan, histórica, muito importante, na qual um comissário do Estado, um funcionário estadual do Alabama, processava líderes do movimento dos direitos civis, companheiros de Martin Luther King,
por relatos, esse era o assunto, e processava o New York Times por relatos imperfeitos de cenas de violência que haviam ocorrido. E, numa decisão histórica, a Suprema Corte dos Estados Unidos estabeleceu que à figura pública aplica-se um critério mais exigente em termos de exposição. É permitido, sim, o jornal pode errar, sim. Paulo lembrou que hoje a justiça nos Estados Unidos rejeita casos de pessoas que acionam o judiciário porque se sentem difamadas. E listou alguns dos princípios recomendados pelo jornalista norte-americano Jim Lehrer, que, se adotados pelos profissionais da comunicação, poderiam reduzir os pedidos de direito de resposta. Não faça nada que você não possa defender. Escreva com o cuidado que gostaria de ver em uma reportagem a seu respeito. Presuma pelo menos um outro lado ou versão de cada história e que o leitor, espectador ou ouvinte é tão inteligente quanto você. Presuma o mesmo sobre todas as pessoas sobre as quais você escreve. Parta do princípio que a vida pessoal é assunto privado. Separe opinião do relato dos fatos. Não use fontes anônimas ou use apenas nas citações em que o interesse público exige essa informação. Lembre-se sempre que você não trabalha no ramo do entretenimento. Você é jornalista. Eu digo sempre aos jovens jornalistas, lembre-se sempre, você não é importante. Importante é o que você faz. Aqui no Brasil tem uma expressão que, aliás, eu adoro, de jornalista que se acha, né? As pessoas dizem que não precisa GPS porque se acha. As pessoas e há muitos jornalistas assim, porque você adquire uma certa notoriedade e passa a se achar importante. O jornalista não é importante, o importante é o que ele faz, ele ou ela. E eu acho que, tendo esses parâmetros, há outras pessoas, isso não enfim, essas coisas são conhecidas. Mas eu acho que, vou comentando o que o Neumann dizia, eu acho que é assim, uma necessidade dos jornalistas serem muito mais rigorosos do que são. Em vários países do mundo e hoje no Brasil, e eu digo hoje no Brasil não apenas por ser o meu país, mas porque nós estamos empenhados numa construção de uma democracia que já é e pode ser ainda mais exemplar. A ministra Ellen Grace, ao concluir o debate, ressaltou que o jornalismo é a expressão da consciência crítica da sociedade. Muito obrigada aos 3 participantes desse painel, à nossa audiência, que inclui tantas pessoas representativas e ilustres da imprensa brasileira, e me cabe, ao encerrar, apenas fazer esse agradecimento e talvez me permitir um brevíssimo comentário sobre aquilo que já foi dito, muito melhor pelos nossos conferencistas. O jornalismo deve ser a expressão do espírito crítico da sociedade. Não é a fé pública, Paulo. Me permito discordar de você nisso. Eu acho que ele deve ser a expressão da consciência crítica da sociedade. Então, esse intercâmbio de ideias é alguma coisa que é muito importante ser mantida e que pode ser mantida e melhor mantida na imprensa escrita, cuja fórmula permite um discurso de mais profundidade, um discurso mais longo, uma troca realmente de informações que o outro meio, que atualmente é mais preponderante, não permite. A imediatidade da televisão tira a possibilidade de um discurso mais sério, de um discurso mais aprofundado. Os senhores que aqui estão representando jornais de todo o país e jornais de todo o continente, têm esta ferramenta indispensável nas mãos. É preciso fazer com que a população retome o seu espírito crítico, retome a sua consciência crítica a respeito da sua realidade, do que pretende para os seus países, do que deseja de melhor. Eu anotei muitas coisas. Eu teria, acho que, fazer um tratado para poder acompanhar o que aqui foi dito pelo Jorge, pelo Neumann e pelo Paulo Soteiro. Mas, enfim, a minha palavra final é esse convite a que vocês, representantes da imprensa escrita,
lembrem-se sempre de que são os depositários, sim, desta possibilidade de manifestação da consciência crítica da sociedade e, mais que isso, também são aqueles que podem, de alguma forma, fazer com que essa consciência crítica se manifeste de uma maneira construtiva. A seguir, a interferência do Poder Executivo no exercício do jornalismo, a Argentina e Venezuela estão entre os países que mais sofrem esse tipo de intervenção nas Américas. E como a Corte Interamericana de Direitos Humanos julga os casos de censura. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, envie um e-mail para a gente. O endereço é repórter.justiçasemcedilha@stf.jus.br. Até já. A Corte Interamericana de Direitos Humanos é o último recurso para julgamentos de casos em que existe a censura ao trabalho da imprensa. É nessa instância que muitos jornalistas buscam o cumprimento das leis para garantir os princípios básicos da liberdade. O Brasil não é visto como um país onde há interferência do Executivo nos meios de comunicação, mas não faltam exemplos de países em que o exercício do jornalismo é condicionado à vontade do Executivo. A atuação da Corte foi um dos temas discutidos no Fórum Internacional Liberdade de Imprensa e Poder Judiciário. A capa do jornal não traz o assunto na manchete, mas desde janeiro de 2010, o Estado de São Paulo está sob censura e não pode publicar informações sobre a Operação Boi Barrica, em que a Polícia Federal investigou o empresário Fernando Sarney. Em junho de 2009, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal determinou a proibição. Censura prévia é absolutamente inadmitida pela Constituição brasileira. O presidente da Comissão Interamericana de Juristas da Venezuela e ex-presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos ressaltou as contribuições que a Corte deu para a atuação da imprensa. Ele lembrou a primeira opinião consultiva, chamada de número 5, que foi levada à Corte e fazia uma relação entre a liberdade de expressão e a democracia. Na época, a conclusão foi de que a informação era fundamental para garantir a liberdade plena na sociedade. O jurista venezuelano comentou ainda a repercussão de outros casos de censura. Tenido que conocer pocos casos de censura, propiamente hablando. Uno de ellos es bien trascendente, no tanto por la condena a la censura, sino por las consecuencias que tuvo. Fue uno de esos casos que no fue de grave problema político, fue una película que prohibieron en Chile, censuraron en Chile sobre la base de disposiciones en materia de censura que estaban en la Constitución chilena aprobada en la era Pinochet. Ao fim de 2010, havia 21 casos pendentes na Corte. Desse total, 13 ainda estavam em trâmite inicial, 13 em etapa de exceções preliminares e 3 em julgamento de mérito. Nós temos aqui no sistema interamericano um país muito preocupante, e posso citar atualmente países como a Argentina, a Venezuela, que continua muito complicado, o Equador dando sinais, e tudo com atuações estatais, seja por meios legislativos, de intenções de se regular meios de comunicação para se retalhar críticas que a imprensa investigativa faz e é o seu papel, é o seu labor. Então, existe uma tentativa de restrição, uma tentativa de mordaça, e isso não pode acontecer, tem que se prevalecer a Convenção Interamericana. O consultor da Associação Nacional de Jornais, Alexandre Jobim, destacou os projetos de lei que tratam das restrições aos meios de comunicação. E é claro que não cabe ao Poder Judiciário fazer um controle preventivo de constitucionalidade. Isso seria obrigação do Congresso Nacional, que nós elegemos, que deve exercer um controle preventivo de constitucionalidade vis-à-vis não só a Constituição Federal, mas também a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Por que não? O problema é que nós temos legisladores que, ora, trazem projetos dessa natureza como retaliação a críticas que recebem, ora, muitas vezes como chamados falsos populismos, ou seja, sabendo que uma matéria é inconstitucional, mesmo assim a vota, e não só dizendo respeito a temas de comunicação, e depois fica de forma muito mais fácil e objetiva culpando o Poder Judiciário, dizendo, nós fizemos a nossa parte, o Judiciário é que não deixou isso andar para frente. Quando o Judiciário utiliza e atesta e exercita a Constituição nesse ponto. A liberdade de imprensa
foi consagrada pelo Supremo Tribunal Federal como plena, porque assim é que está na Constituição. Caminham uma ao lado da outra a liberdade de imprensa e a democracia. Quanto mais se fortalece a liberdade de imprensa, mais se vitaliza a democracia brasileira. E quanto mais a democracia brasileira se consubstancia, se consolida, mais favorece a plenitude da liberdade de imprensa. Então, hoje, confirmamos que o Brasil está bem, o Brasil está institucionalmente fortalecido, a partir dessa instituição absolutamente fundamental, necessária, que é a imprensa plenamente livre. Envie a sua sugestão para o Repórter Justiça. O endereço é repórter.justiça@stf.jus.br.